A gente tem ouvido, feito muita escuta, muito acolhimento com mulheres de diferentes posições sociais, de diferentes níveis de escolaridade, com diferentes profissões, e a gente tem encontrado muito forte, né, essa questão da falta de harmonia, né, da falta de paz, da falta de serenidade, de tranquilidade, né? O mundo tem exigido muito, né, as novas rotinas, as novas estruturas, pelo menos a forma como a sociedade tem lidado com as novas estruturas econômicas e profissionais, tem exigido muito das mulheres. E a gente já mostrou isso aqui, inclusive em números em lives anteriores. Se você não assistiu, entra lá na nossa comunidade, professor Ricardo Castro, e vem, porque esse conteúdo fica poucos dias aqui, a gente já sobe lá na comunidade. A gente falou sobre isso, sobre como é que esse trabalho extra, esse turno extra, essa responsabilidade extra que envolve a maioria das mulheres, né, nessa condição de mulher, nessa condição de cuidadora, nessa condição de mãe, nessa condição de companheira, nessa condição de profissional, como isso realmente impacta a vida da mulher. E, claro, torna muito mais desafiador vivenciar essa experiência como uma rotina, como algo que não é uma meta, mas como algo que acontece no hoje, que é experimentar harmonia na vida pessoal. Tudo bem? Então, vamos começar a rodar aí, Vini? Não sei como é que você tá de... não tá ainda. Então vamos colocar aí o nosso material de apoio, que tem sempre como objetivo ajudar você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo. A gente tem esse compromisso professoral, assim, né, de trazer um material de apoio para você, tá certo? E no final dessa live, eu vou também indicar aqui uma quantidade bem legal, eu acho, de livros que me inspiraram na construção desse material e que eu acredito que podem ser, assim, de muita importância, assim, para a tua vida, leituras que podem realmente te impactar, transformadoras, né? Então acompanha a gente até o final e segue aí essas referências, tá certo? Que eu acredito que elas vão te ajudar muito. Exatamente. Então vamos lá, gente, vamos começar? Vamos passar aí, Vini, para o próximo slide, né? Os bastidores da falta de harmonia. Então eu quero, assim, antes da gente falar propriamente da harmonia em si e trazer estratégias e trazer, assim, fontes importantes de estudos, tentando falar alguma coisa dentro do óbvio, que às vezes a gente ignora, tá certo? E eu chamo você a atenção para isso, né? O quanto você tem ignorado algumas coisas óbvias, né? E isso é muito sério, porque todas as vezes que a gente ignora coisas óbvias, a gente está desprezando a nossa própria inteligência, né? E quando a gente despreza a nossa própria inteligência, a tendência do ser humano é o adoecimento, sabe? Então é muito importante que a gente escute as nossas inteligências e elas vão nos alertar sobre as coisas óbvias, sobre as coisas importantes, realmente importantes. Então a gente dá um zoom, aumentar um pouco essa voz dentro da gente é muito valioso, é muito poderoso. Mas a gente também quer falar de um jeito, assim, sobre coisas talvez um pouco menos óbvias, para que esse conteúdo, enfim, tenha uma relevância maior para você. E aí eu trouxe 3 aspectos aqui que têm sido recorrentes no meu trabalho, certo? Apoiando, desenvolvendo mulheres, e que quando a gente vai, enfim, pesquisar, escrever, preparar uma aula, organizar conteúdos, enfim, artigos, até material científico que eu já produzi, né, durante a minha vida como pesquisador, eu encontrei com muita frequência. E aqui 3 tópicos, né? A lealdade invisível, a culpa de receber e a síndrome da autossuficiência emocional. E aí é muito importante que você dê uma parada aqui para observar isso, tá certo? E realmente tomar nota e ligar um sinal de alerta para muito depois daqui, claro, né? Para a tua rotina, para o teu dia a dia. Então, uma coisa importante que eu chamei aqui de lealdade invisível é que a história humana, de um modo geral, ela tem muitas marcas, né? Que são marcas às vezes de família, são marcas às vezes na cultura, às vezes são episódios, certo? E quando a gente vai para a história das mulheres, especialmente num mundo que nos últimos séculos tem tratado a mulher, né, de um jeito que é difícil até adjetivar, né? E, claro, muitos movimentos, muitas coisas importantes aconteceram nesses últimos anos, nos últimos século e meio, 2 séculos, para que a gente pudesse estar hoje já vivenciando conquistas importantes para a mulher e discutindo
coisas assim, ideias e projetos e tal, importantes para o futuro. Mas é muito importante que você, mulher, avalie, tá certo? O quanto, lá nos bastidores da falta de harmonia, talvez, das dificuldades de experimentar a paz como uma rotina, né? O quanto disso está conectado com a biografia, né, das mulheres da sua família, né? A gente tem feito esse trabalho no Coletivo Flores da Amazônia, a gente tem feito o resgate do feminino através do bordado, e esse trabalho de resgatar essa memória, de fazer as mulheres olharem para essas histórias e perceberem, às vezes, o quanto essa lealdade com esse passado, com as coisas, às vezes, difíceis que aconteceram, até a falta de permissão, às vezes, de algumas mulheres de ir além, né, de conquistar espaços que não foram conquistados por mulheres que vieram antes, sabe? E às vezes até o inverso disso, né, de ter nascido à sombra, vamos chamar assim, de mulheres fortes e ter tido dificuldade de performar e atender expectativas ligadas àquilo que se esperava de você, mulher, na sua família, enfim. Então, olhar para isso, né, as histórias da sua linhagem, as dores da sua linhagem, né, aquelas especialmente que não foram curadas, né, os silêncios que foram, de repente, cristalizados e tal, é extremamente importante, sabe? E ter tempo de qualidade, ter um desejo legítimo de olhar para essas histórias e conseguir encontrar um setting, um cenário, seja em vivências, seja em terapia, seja em mentoria, sabe? Seja através da autoescrita, quer dizer, você pegar ali, sabe, um caderno e começar a perceber um pouco como é que essas biografias e como é que, aí já ligando com o próximo item, né, a presença desse elemento culpa, ele atrapalha ou não a tua jornada, sabe? Parece presente ou não em determinados momentos em que você precisa colocar limites, em determinados momentos em que você precisa parar, sabe? Em determinados momentos em que você é posta em xeque, em determinados momentos em que você fica em dúvida, em que a confusão de repente toma conta da tua inteligência. É muito, muito comum, eu escuto isso demais, né? As mulheres se sentirem culpadas por se perceberem em alguns momentos confusas, né? E porque realmente estão historicamente numa transição ou porque estão num determinado momento da vida em que a confusão é quase que um elemento natural. E eu sempre respondo para essas mulheres quando acontece isso, né? Seja nos aconselhamentos, enfim, de que a confusão mental, ela é um estado extremamente elevado da nossa mente, da nossa inteligência. É claro que se eu mantenho a confusão mental por muito tempo, eu estou sujeito, né, ao adoecimento e às consequências disso. Mas em determinadas situações, a confusão mental é um sinal de que a tua inteligência está tão desperta que você não agarra simplesmente a primeira certeza que passa na sua cara, sabe? O primeiro pensamento que vem, ou o primeiro sentimento que te toma. Então, como a vida é contraditória, o pensamento, ele é um senhor que viaja numa velocidade incrível, ou uma senhora, se a gente quiser, e faz curvas muito rápidas. E o sentimento, ele navega num outro ritmo, ele faz curvas muito, muito mais devagar, né? Ele viaja, em camadas, ele não viaja só em linha reta, então ele tem realmente um tempo próprio. E é natural, isso somado com, enfim, as nossas programações, com as nossas calibragens dos nossos 5 sentidos e tantas coisas que compõem a nossa capacidade de percepção da vida, é natural que aconteça confusão, né? E a sociedade ainda marcada pelo machismo, né, coloca essa condição que a mulher se permite mais do que o homem, né, de admitir-se, por exemplo, confusa em algumas situações, como uma fraqueza, sabe? Como uma coisa, é coisa de mulherzinha, tá vendo? E quando na verdade não é, né? Não é. Pode se tornar uma fraqueza para qualquer ser humano, mas não é necessariamente.